Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino na área, mais uma vez. Dessa vez para trabalharmos aí um novo assunto, tá certo? Eu sei que os senhores estão bem ansiosos para começar o segundo módulo, mas aí eu tô vendo que tem alguns conteúdos que são extremamente relevantes para trabalharmos. Então, enquanto eles forem relevantes e não forem concluídos, nós iremos trabalhar aí os assuntos correspondentes ao primeiro módulo. Então, vão tendo paciência. O importante é vocês entenderem o conteúdo, tá certo? Vocês conseguirem entender de fato a proposta, beleza? Se tiver dúvida, manda lá para mim. Eu estarei disponível das 10 às 12 horas para vocês tirarem as dúvidas. Professora, mas aí eu mandei uma mensagem para a senhora não viu. Olha, senhores, eu vou me justificar e vou dizer o que? É o seguinte, quando eu estou disponível de 10 às 12 horas, às vezes a mensagem chega no mural, às vezes chega na atividade, às vezes chega no próprio e-mail. E eu não consigo visualizar ao mesmo tempo. Então, às vezes, passa despercebido. Então, se eu passei despercebido, releva aí, tá, galera? Uma outra coisa, tem uma turminha que manda perguntas para mim, dúvidas, altas horas da noite. E assim, se eu não distribuir o meu tempo bem direitinho, eu nem consigo atender nem a vocês, nem as outras turmas, tá? Então, assim, eu respondo a atividade, corrijo tudinho, mas o diálogo, tira dúvidas mesmo, só no dia de tira dúvidas, beleza? Assim, combinado, porque nem fica sobrecarregado para vocês e nem fica aí sobrecarregado para mim, mas não se aperrei não, que as atividades que ainda não estão devolvidas, elas estarão corrigidas com aquele ok, e aquelas que tiverem que ser refeitas, eu irei colocar na observação. Em relação a isso, não se preocupe. E a turminha que não está me entregando, por gentileza, né? Vejam que algumas atividades elas já têm prazo para entrega, então depois que passar esse prazo, eu não irei retornar àquela atividade, tá? Porque aí eu vou ficar com um acúmulo de atividades muito grande, e quando eu tenho que entrar no Classroom, eu tenho que olhar todos os alunos e para mim fica extremamente cansativo. Então, quem não fez a atividade, corre lá para fazer e entregar ela no tempo, no prazo aí determinado, tá certo, senhores? Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos iniciar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o segundo capítulo. Professora, eu fui lá no meu livro de geografia, eu peguei o livro e eu abri ele lá no segundo capítulo, que corresponde à página 352, 353. Certo? Certo. Mas o primeiro conteúdo que tem lá é orientação e localização, ou seja, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A rosa dos ventos, os paralelos, os meridianos, tá? Teve uma turminha no sexto A que até chamou o meu globo de ovo da Páscoa. Então, assim, eu já trabalhei esses conteúdos com vocês. Por isso que eu não estou focando com ele agora. Eu estou focando em um conteúdo que nós não vimos, beleza? E que conteúdo é esse aí? Esse conteúdo, senhores, está disponível para vocês lá na página 362, beleza? Então, teve dúvida aqui na videoaula, você dá uma olhadinha no seu livro. Se a dúvida ainda permanecer, manda para mim, que o que eu puder fazer, eu estou fazendo pelos senhores, beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar. O nosso assunto vai ser sobre noções cartográficas, tá? Professora, mas antes de mais nada, o que seria noção? Bom, seria um conhecimento, um aprendizado aí sobre determinada coisa, tá? Eu tenho noção de que as aulas de geografia, elas acontecem na terça-feira. Eu tenho conhecimento prévio sobre isso, tá certo? Então, assim, pra gente iniciar essa discussão, eu preciso de um conceito-chave. E que conceito-chave é esse, tá? Eu preciso saber o que é aí a cartografia. Cartografia nada mais é do que a forma de representação de um território. Eu trago para vocês aqui, olha, o território brasileiro.
Vejam que esse mapinha aqui é um mapinha político do Brasil, do território brasileiro. Mas o que seria cartografia? A ciência que vai estudar, tá certo? De maneira gráfica, vai estudar formas de representar graficamente um território. O conceito base da cartografia é exatamente esse, tá? São formas aí de representações gráficas de um território. Professora, então quer dizer que a cartografia serve apenas para o território brasileiro? Não. A cartografia ela serve para representar qualquer território, qualquer região, qualquer estado, qualquer país aí que os senhores desejem conhecer, beleza? Então conhecemos ele através do mapa. Vejam que aprendemos os pontos cardeais, os colaterais, não foram aí à toa, né? Aprendemos com esse objetivo, com o objetivo de nos localizarmos, beleza? Então vamos lá. Vamos dando aí continuidade a essas noções. Deu para entender direitinho o que seria cartografia? Uma forma de representação gráfica de um território, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Então vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma imagem, tá? De satélite. Vejam, essa imagem ela foi tirada aí fora do nosso planeta. Os satélites estão lá vagando, coladinho ali com a Terra do lado de fora, que vai fotografando aí os espaços, os territórios que nós queremos. E essa tecnologia ela é muito útil. Por que ela vai ser útil? Porque ela vai mostrar de forma real como estão os territórios. Vejam aí, estão vendo as linhas retas? Isso aí correspondem às estradas. Esses quadradinhos são os tamanhos dos territórios. Quanto menos verde, maior o número aí de habitações. Aqui eu tenho o satélite que vai representar essa tecnologia. Isso é muito importante para cartografia, porque ela vai representar uma forma real, tá? De como as coisas estão aí acontecendo. Antes as pessoas faziam os mapas à mão, desenhado, mas agora não há mais a necessidade, né? Através de uma foto, através de satélites, eu consigo aí fazer sem problema algum e eu vou ter uma realidade do que está acontecendo, tá? Acredito eu que vocês conhecem uma ferramenta que é o Maps no Google, né? Que vai representar aí os mapas de onde queremos ir. Tanto é que quando queremos ir para um lugar que não conhecemos, os pais de vocês, quando vai viajar, coloca lá no GPS, que é extremamente utilizado, que todo Android já tem, tá certo? Que ele é utilizado devido aí ao veículo internet. Então o que acontece? As pessoas colocam o destino e já vai mostrando o caminho, tal. E isso é muito importante. Os satélites eles fazem essa busca, né? Essas imagens reais do mapa. Isso é bem interessante. Professora, a senhora tinha dito que antigamente os mapas eles eram desenhados à mão. Observa aqui, gente. O mapa, esse aqui é um mapa mundi, tá? Vejam que o continente americano, esse possivelmente é um mapa do século XV, porque já tem aqui o continente americano. Vejam que pedacinho completamente diferente do mapa americano que a gente conhece, não é? Isso aqui é feito à mão. Vejam o território africano, ele parece bem maior do que ele é hoje. Aqui eu tenho o território europeu, né? Bem menorzinho do que ele é. A Ásia, completamente distorcida. Então a gente vai ter aí traços muito característicos aí de desenhos, beleza? Então os mapas, os primeiros mapas, eles eram feitos aí à mão, beleza? Escrito aí, desenhado à mão por um. Existiam pessoas aí específicas para fazer esse tipo de trabalho, tá? Era um trabalho da época, beleza? Então fica aí a dica. Vejam a diferença entre os satélites e os mapas de antigamente, não é?
Uma outra coisa bem interessante é que esses mapas que são desenhados à mão, eles são chamados aí de mapas pitorescos. Professor, eu tô vendo aí um monte de monstros no mar. Quem já assistiu Percy Jackson e o Mar de Monstros vai ver que é uma história que vai entrar uma mistura ali de uma mitologia grega, né? Vai falar sobre Poseidon, vai falar sobre Zeus, vai falar sobre todos esses personagens. Mas aqui eu trago para vocês figuras, monstros propriamente dito, tá? E esses monstros se achavam antigamente que eles viviam onde? No mar. Então vejam que coisa interessante. Eram chamados mapas pitorescos, tá? Porque esses mapas, esses monstros estavam em determinados lugares, porque algumas navegações, ao passar por ali, ele saberia que ia aí passar por algumas perturbações. Podia ser uma questão de atividade vulcânica, que a gente sabe que ocorre no mar, mas naquela época eles não sabiam, tá certo? Então eles criavam, usavam a imaginação e acreditavam que eram monstros, tá? Que sugavam as pessoas, que engoliam as embarcações, que faziam um monte de coisa. Daí vem a história do pescador, que as sereias, né? Uma hora são seres aí encantadores, outra hora aí são seres, né? Bem cruéis e tal. Então isso aí é bem complicado, tá? Então os mapas pitorescos, eles mostravam aí características específicas de determinados locais. Bom? Adriana, e também era colocar, para colocar dragões também, que dragões não são da água. Exato, Lorenzo. Dragões também haviam também na imaginação das pessoas. Vê que coisa interessante. Mas que monstro é esse? Não é? São monstros marinhos. Agora eu tô gravando. Mas precisa de outros, hein? É verdade. Vocês estão vendo? Como aquele que é assim, ó. Eu tô gravando, homem. Aquele que é assim. Então, senhores, dando aí continuidade à nossa explicação, tá certo? Aqui eu vou ter diferentes tipos de mapa. Lá eram mapas antigos, pitorescos, feitos à mão, cheios de monstros, tá? Que vai aí encantar várias mentes, né? E aqui eu tenho outros tipos de mapas. Esse mapa aqui vai ser um mapinha de relevo, de altitude, áreas mais baixas, áreas mais altas. Quanto mais verdinho, mais baixo. Quanto mais marrom, mais alto, tá certo? Isso vai indicar e vai ser uma regra para todo o mapa. Mesmo que não seja o Brasil, seja um outro país. Verdinho, áreas baixas. Marronzinho, áreas mais altas, beleza? Aqui eu vou ter um outro mapinha, é um mapa de climas, né? O mapa de clima ele vai ser diferente do mapa de relevo, então vai ter essa diferenciação, tá certo? São tipos de mapas diferentes. Existem vários tipos de mapa que inclusive estão sendo citados aí no livro de vocês, tá? Vão existir um mapa político lá na página 363, beleza? Lá na página 304 ele traz o mapa físico, que são esses dois mapas que vocês estão vendo aqui, tanto o mapa de altimetria, que seria altitude, lugares aí baixos e lugares altos, tá? E o mapa de clima, são regiões aí mais quentes, regiões mais frias, com características específicas de determinados aí locais, beleza? Vamos lá dar continuidade aos tipos de mapa, tá? Tem aqui a apostila 2, tá? Mas aí eu queria colocar o segundo capítulo, tá certo, senhores? Vamos nessa? Vamos dando aqui continuidade, vou dar uma acelerada nesse vídeo, tá? Já entenderam direitinho que existem diferentes tipos de mapa. Aquele mapa do início, mapa de pitoresco. Esse mapa aqui é um mapa físico, tá certo? Que vai representar o relevo e vai representar aí o clima, tá? Projeções cartográficas, certo? As projeções cartográficas, elas são representadas de diferentes formas. Professora, a nossa Terra, ela é geóide, ela vai ter um
formato levemente arredondado e achatado nas regiões polares, nessas regiões aqui, ó. Beleza? Beleza. Mas por que ela é representada assim, quadradinha, né? Exato. Esse quadradinho aqui é chamado de planisfério. Planisfério, esse quadradinho que eu trago aqui a representação para vocês de um mapa mundi, e essa outra forma é esférica, tá? É um globo, que é a melhor forma de representar aí um mapa, porque vai ter menos distorções, certo? Já imaginaram eu pegar uma bola de futebol, cortar ela todinha e deixar ela quadrada? Fica um pouco difícil, né? Vai ter áreas aí que vai faltar um pedacinho da bola e tal. A mesma coisa acontece com o mapa, esse mapa aqui quadradinho, beleza? Esse daqui é o chamado planisfério. E esse daqui é esférico, é a melhor forma de representar aí um mapa, mas para que a gente possa estudar os territórios e tudo que queremos analisar, essa forma aqui é o formato que a gente mais encontra, tá? Porque a gente consegue ver o planeta aí como um todo. Na forma de globo a gente não consegue ver, só vê de um lado ou de outro lado, mas através de um planisfério não, através do planisfério a gente consegue ver exatamente aí, tá certo? As projeções cartográficas, tá? As projeções cartográficas são formas de representar, lembram lá? O globinho ou o planisfério. Então eles vão trabalhar diante da distância, os ângulos que são usados, os tamanhos desses mapas, e a partir daí sofrerão ou não distorções. O que seria distorções? Lembram lá do exemplo da bola de futebol? Se eu pegar uma bola de futebol e cortar ela, eu não consigo deixar ela quadradinha perfeitamente. Então ele sai como se fosse cobrindo aquela área que falta para deixar bem quadradinho e tal. E isso faz com que aumente aqui, diminua ali, e isso é distorção, beleza? Todo mapa tem distorção, todo ele. O planisfério, todo ele vai apresentar distorções, tá? Porque eu não tenho como, né, pegar algo que é redondo e deixar quadrado. Não tem como, né? Para fazer isso eu preciso usar aí da minha inteligência e também das distorções. Puxa para lá, puxa para cá, igual uma foto. Quando a gente vai ajustar a foto no Word ou no próprio status, a gente puxa aqui, puxa ali, para que a tela fique completamente preenchida. É mais ou menos dessa forma, tá certo? As projeções cartográficas que usam a distância, elas são chamadas de equidistantes. As que usam aí a questão do ângulo, e o que seria isso? Eu vou pegar apenas a África, então essa daí vai ser usado como conforme. Eu vou usar o tamanho, né? A região assim por tamanho é equivalente e tal. Então são denominações que a gente não vai aí aprofundar muito, porque não iremos trabalhar a fundo ela, tá certo? O importante é vocês saberem aí as formas de representação de um território, né? Principalmente do mapa mundi, beleza? Essa projeçãozinha aqui é a projeção que mais usamos, tá? Vejam aqui, ela é equidistante, ela tá mostrando o tamanho aí dos continentes. Essa região aqui, ela sofreu distorção, porque ela era redonda e se transformou em quadrado, tá vendo? Isso aqui é um planisfério que está representando todo o planeta, tá? Aqui eu tenho todos os continentes, beleza? Então essa é a melhor forma de representar aí os planetas, ok? Conseguiram aí entender isso daí? Conseguiu direitinho? Todo mundo entendeu? Deu para entender? Deu mesmo? Agora o que é que vocês irão fazer, tá certo? Eu irei deixar para vocês anotadas as páginas que está esse conteúdo, e também deixarei anexado, como eu venho deixando sempre em Word, juntamente com essa videoaula, uma atividade para que vocês possam aí realizar, tá? Mas antes disso, antes de exercitar, eu deixo aqui algumas orientações. Então eu peço que vocês escrevam em seu caderno aí as perguntas e em seguida aponte as respostas. Quem quiser aí pegar os tópicos que foram trabalhados nesse slide e colocar como anotação no caderno, também é muito válido, porque aí você não tem como perder. É uma forma de você registrar mentalmente aquilo que você escutou, tá bom? Então,
Anotem as perguntas e em seguida anotem as respostas, porque eu percebo que ainda tem uma galerinha do 6º ano que anota apenas a resposta, tá? Então vão aí fazendo essas correções, beleza? Peço também, senhores, que vocês coloquem o nome de vocês na atividade. Exemplo, atividade de geografia, aluno, aí coloca, tá certo? O nome do aluno. Beleza? Por que isso? Porque tem muitos e-mails que não tem o nome de vocês. A maioria dos e-mails é de um tio, do pai, da mãe, de algum responsável de outra pessoa, e eu não sei quem é que está falando comigo. Quem é o meu aluno? Então, assim, eu gostaria de conhecer vocês, tá certo? Pelos nomes dos senhores. Eu não falo assim, é João Vitor, ou é David, tá certo? Ou é Miguel. Não, eu não falo porque eu não sei quem tá falando comigo. Então, por gentileza, senhores, coloquem o nome de vocês na atividade, tá bom? Coloca lá a atividade de geografia, você não vai fazer? A atividade de geografia, aí embaixo você coloca aluno fulano de tal, 6º A ou 6º B, porque eu vou fazer uma relaçãozinha de quem está me entregando a atividade, beleza? Isso vai ser extremamente importante aí para os senhores. Após terminada a atividade, façam como vocês já vêm fazendo, tirem uma foto e enviem ela, anexem aí a atividade para que eu possa corrigir, beleza? Para vocês, até mais, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!